Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das estruturas de dados mais importantes do Python, as tuplas. Elas podem até parecer simples à primeira vista, mas olha, dominar o uso delas é um segredinho para escrever um código mais limpo, mais seguro e muito mais eficiente. Vamos descobrir por quê. É só a gente pensar um pouco. Em qualquer projeto, seja de ciência de dados, web, automação, a gente sempre encontra informações que, sabe, andam juntas, tipo um par de coordenadas, uma data com a hora, ou as configurações de um aplicativo. A questão é, como é que a gente mantém esses dados que são relacionados bem agrupados de um jeito lógico e seguro? Sem uma estrutura certa, o código pode ficar assim, um monte de variáveis soltas. Funciona? Funciona, mas não é o ideal, né? Agora olha só a diferença com uma tupla. A gente passa a ter um único objeto, coordenadas, que encapsula os dois valores. Fica muito mais limpo, mais seguro e bem mais fácil de passar como um pacotinho para outras partes do programa. É essa elegância que a gente busca. Beleza? Com essa solução em mente, vamos então conhecer a fundo a estrutura da tupla. Então, o que é exatamente uma tupla? Bom, dá para pensar numa estrutura de dados como se fosse uma estante para livros. Em vez de deixar os livros, ou, no nosso caso, os dados, todos espalhados por aí, a estante organiza tudo. A tupla, ela é um tipo bem especial de estante. Ela mantém os itens numa ordem certinha e, o mais importante, depois que algo é colocado ali, não dá para mudar de lugar. Ou seja, ela é ordenada e imutável. Essas duas palavras são a chave. E como é que as tuplas se comparam com outras estruturas do Python? Essa tabela dá um panorama bem legal. Dá para ver que, assim como as listas, as tuplas são ordenadas. Mas a enorme diferença está aqui, na coluna mutável. A tupla é a única que responde não. E essa característica, a imutabilidade, é o que dá a ela vantagens únicas de segurança e velocidade. Agora que a gente já sabe o que é uma tupla, vamos para a parte prática. Como é que a gente cria e usa essas estruturas no nosso código do dia a dia? Criar uma tupla é incrivelmente simples. A gente pode usar parêntese, que é o jeito mais comum e claro. Também dá para criar sem parênteses, o que o Python entende como um empacotamento. Mas o ponto crucial, a pegadinha, está no caso especial, uma tupla com um item só. É a vírgula no final que define que aquilo é uma tupla, não os parênteses. E esse exemplo aqui deixa isso bem claro. Sem a vírgula, 2 é só o número 2. O Python olha para isso e diz, é um inteiro. Mas se a gente adiciona aquela vírgula, 2 vírgula, vira uma tupla. Essa pequena vírgula é o sinal que o Python precisa para entender a estrutura. É mágica. Ok, tupla criada. E agora, como pegar os itens de dentro? A gente usa a indexação, começando do zero para o primeiro item, como em frutas de 0, e um truque muito útil é usar índices negativos. Frutas menos 1 vai nos dar sempre o último item, não importa o tamanho da tupla. É super rápido e eficiente. E se a gente quiser mais de um item de uma vez? Aí entra o fatiamento, o famoso slicing. Com essa sintaxe de início, dois pontos, fim, a gente consegue extrair um pedaço da tupla original. O importante é lembrar que o índice final não é incluído. Números 2, 2.5 pega os itens nos índices 2, 3 e 4. Agora vamos explorar a característica que realmente define uma tupla, a sua imutabilidade. Isso pode parecer uma limitação, mas na verdade é a sua maior vantagem, o seu superpoder. Vamos fazer um pequeno experimento. Temos aqui uma tupla dados e vamos tentar mudar o segundo elemento, o número 8, para o número 5. O que será que acontece quando a gente roda esse código? E o resultado é este aqui, um type error. O Python simplesmente nos impede, dizendo que tuplas não suportam atribuição de item. E isso não é um erro no nosso código, é uma proteção intencional. A tupla está fazendo exatamente o trabalho dela, proteger os nossos dados contra mudanças. Então, quais são as vantagens dessa proteção toda? Primeiro, a segurança. Ela garante que dados importantes não sejam alterados por acidente. Segundo, o desempenho. Como o Python sabe que os dados não vão mudar, ele consegue fazer otimizações por baixo dos planos. E terceiro, elas são hashable, o que significa que têm uma identidade constante, e é por isso que elas podem ser usadas como chaves em dicionários, uma coisa que as listas, por serem imutáveis, não podem. Essa imutabilidade toda nos leva a um dos padrões mais elegantes do Python, o empacotamento e desempacotamento. Agrupar valores numa tupla é o packing, e extrair esses valores de volta para variáveis individuais é o unpacking. Olha só como o código fica limpo e legível desse jeito. Esse aqui é talvez o truque mais famoso e elegante do Python.
E ele usa tuplas. Normalmente, para trocar o valor de duas variáveis, a gente precisa de uma terceira temporária, como dá para ver ali na esquerda. Mas com o desempacotamento de tuplas, a mágica acontece. Em uma única linha, A, B igual a B, A, o Python cria uma tupla temporária nos bastidores e já desempacota os valores nas novas posições. É conciso, é legível e é incrivelmente eficiente. A teoria é super importante, claro, mas vamos ver agora como as tuplas se comportam na prática, em aplicações do mundo real. Primeiro cenário. Um problema clássico de geometria. A gente precisa calcular a distância entre dois pontos num plano. Cada ponto, naturalmente, é representado por um par de coordenadas, um x e um y. E a solução fica incrivelmente limpa usando tuplas. Definimos origem e destino como tuplas, depois desempacotamos os valores em variáveis x1, y1, x2, y2, o que deixa a fórmula da distância muito fácil de ler e entender, sem aquela confusão de usar índices como origem 0 ou destino 1. Segundo cenário. Um sistema de e-commerce. Um produto tem vários atributos. Nome, preço, estoque. São tipos de dados diferentes, né? Texto, número decimal, inteiro. Mas todos eles pertencem ao mesmo produto. Aqui, uma tupla é a ferramenta ideal porque ela pode agrupar esses tipos de dados diferentes. No código, ao desempacotar o produto, a gente usa um truque muito poderoso, o underscore. Ele serve para a gente ignorar valores que não precisamos usar naquele momento, como a categoria. O código fica explícito sobre quais dados estão sendo usados de fato. E aqui um fato que reforça bem essa natureza da tupla. Ela tem só dois métodos principais. Pensa só, listas têm um monte de métodos para adicionar, remover, ordenar itens. Como as tuplas são imutáveis, nada disso é necessário. Elas só precisam do count para contar ocorrências e do index para achar um item. É o minimalismo a serviço da eficiência. Então vamos recapitular os pontos principais. Tuplas servem para agrupar dados relacionados. A principal vantagem delas é a imutabilidade, que garante segurança e performance. O desempacotamento é a técnica que deixa o nosso código mais limpo. E a regra de ouro é simples. Se os dados não devem mudar, uma tupla é provavelmente a melhor escolha. E para a gente fechar, fica uma pergunta. Agora que ficou claro esse papel da tupla como uma guardiã dos dados, né? Vale a pena olhar para os nossos próprios projetos e pensar onde é que tem dados que precisam ser constantes, que precisam ser seguros. Coordenadas, registros históricos, configurações. Que tipo de informação importante pode ser protegida com o poder das tuplas? É algo para se pensar, com certeza.